Muito bom dia. E chegou frio em Guarapuava, né? E graças a Deus por isso, porque tá chegando na época certa. Isso também é bom. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Tô aqui fazendo meu foguinho já. A Nanda e a Thalitinha estão lá dentro da casa. E a Gabi ficou em casa e a Megan tava fervendo por aqui junto com os pretos. Então, gente, é legal, porque agora tá essa chuvinha aqui. E daí vai começar a vir o frio em Guarapuava, né? Como eu falei pra vocês, quando eu era criança, eu ia pra aula de manhã, ali na Vila Pequena não tinha asfalto. Aí as pocinhas de água assim ficavam congeladinhas de manhã. É interessante. E as coisas estão mudando. Então, enquanto tiver inverno e verão pra nós, a gente tem que ficar feliz. Bom, a palavra que nós vamos compartilhar hoje tá lá em Lucas 11. Senhor Jesus falando. E eu vos digo a vós quem? Aos discípulos dele. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa palavra está lá em Mateus 7,7. Isso que eu falo para vocês dos evangelhos sinóticos, né? Que tem correlação entre eles. E ela é muito legal. Só que, veja bem, tem um pastor, não vou nem falar o nome dele porque o povo se implica com ele e eu gosto. Eu acho que ele tem umas ideias meio malucas, mas ele é inteligente. E por causa dele ser inteligente, a maioria do povo não entende o que ele diz, e daí fica falando que ele blasfema e tal. Mas ele fala o seguinte, ele diz assim, que muita gente prega essa palavra aqui dizendo, tudo que, qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abre-se-lhe-á e tal. E ele diz assim, algum de vocês já orou e não teve uma oração atendida? Eu já, por exemplo, né? Então, não é assim tudo. Agora, a questão aqui é você observar no 13, né? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, do que ele está falando aqui? Do que pede, recebe, do que busca, encontra, do que bate a porta, sabe? Do Espírito Santo, gente. Né? Do Espírito Santo. É o que nós falamos aquele dia, no outro estudo, a pérola de grande valor, né? Porque, meu Deus, eu quero casar com aquele homem, eu quero casar com aquela mulher, eu quero comprar aquele carro, eu quero esse emprego, é meu, e tá escrito que todo aquele que pede recebe, então é meu, em nome de Jesus, tá? Eu declaro, eu determino, eu faço, aconteça e não acontece nada, né? Daí a pessoa fica frustrada, mas não é assim. Deus dá as coisas para nós na medida em que nós podemos receber essas coisas e as coisas que fazem bem para nós, né? Então, é preciso saber ouvir ou não de Deus. E aqui ele está falando do Espírito Santo, ele está falando de reino dos céus, ele está falando da pérola de grande valor, tá? Que é a salvação da sua alma e da minha alma, tá? Porque amanhã depois, se esses malucos que estão brigando lá jogam uma bomba atômica e acabam com o mundo, o que vai adiantar a sua fazenda, o seu dinheiro, a sua empresa, as suas ações e tudo mais, né? Seu carro bonito vai pegar fogo igual tudo o resto, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. E assim, se a Terra mudar no eixo dela um pouquinho aqui, congela tudo. Se mudar um pouquinho aqui, esquenta tudo que não dá para sobreviver. Então, tudo o que nós estamos vivendo hoje é muito organizado por Deus, né? E é uma coisa muito tênue, assim, muito frágil. Qualquer coisinha pode acontecer e pode mudar tudo. Por isso que o importante nas nossas vidas é a salvação das nossas almas. E depois que a gente estiver trabalhando na salvação das nossas almas, da gente levar quanta gente a gente puder junto, né? E aí o resto vai ser acrescentado, né? Busca o reino de Deus, sua justiça, o resto vai ser acrescentado para você e para mim. O que eu vou fazer se eu estou extremamente feliz de estar aqui com a minha família, com meus pretinhos, tomando um chimarrão aqui nesse frio, fazendo churrasco para eles, né? É uma bênção. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o meu nome esteja escrito no reino dos céus. Isso é o mais importante. É mais importante que o seu nome
esteja escrito no reino dos céus, e que você possa legar isso de herança para os seus filhos e para os seus netos, que eles também sejam gente que sirvam a Deus. Eu vou ler para vocês uma estatística de uns americanos, de um cara que servia a Deus e um cara que tinha uma vida totalmente dissoluta, e o estudo dos descendentes dele, aquele que servia a Deus, foi avô, bisavô e tal, trisavô de juízes, de vice-presidentes dos Estados Unidos, de professores universitários, de gente assim. Os descendentes dele não foram presos, não deram problema para o Estado, não causaram nenhuma despesa. E o outro que bebia, que fazia confusão e tal, a família dele era também de gente desajustada e de gente que replicava aqueles comportamentos, gente que foi presa, gente que custou uma grana pro Estado. Por quê? Porque o cara logra os outros, daí ele é processado, aí ele precisa da polícia, aí ele bate em alguém, aí a polícia vai, prende, isso tudo é gasto. É promotor que ganha 100 conto por mês, é juiz que ganha 100 conto por mês, delegado ganha 100 conto por mês, daí machuca os outros, vai pro SUS, custa dinheiro para nós, né? Então as pessoas vão causando problemas e despesas para os outros. A nossa descendência, se for uma descendência de gente decente, é uma descendência que só abençoa os outros e que só faz bem para os outros e que não causa prejuízo para os outros, né? Por isso que é interessante a gente cuidar disso, da salvação das nossas almas. E ele fala bem claro aqui, ó: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E o Espírito Santo é tudo, é o nosso consolador, é o nosso auxiliador, ele que nos ensina, que nos orienta e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis perante o Pai quando a gente não consegue orar. Então a gente tem que ansiar por isso, tem que clamar a Deus, orar, gastar tempo pedindo para que o Espírito Santo esteja crescendo em nós, assim, como uma chama que, em vez de ser uma chaminha piloto, tome conta do nosso corpo, do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso ser. Porque aí nós vamos ter vontade de seguir a palavra de Deus e de fazer a vontade dele, né? Dito isso, vamos orar? Porque eu tô aqui com meus pretinhos aqui e eu tenho vontade de orar o dia inteiro aqui, ainda mais olhando essa paisagem, essa chuvinha linda aqui. Pai querido, muito obrigado por esse dia, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela minha família, pela vida e pela família do meu irmão que está ouvindo comigo hoje esse estudo. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido bom para nós e tem nos dado tudo de bom. E nós temos sido felizes. Obrigado pela chuva e obrigado pelo frio na época certa. Peço que o Senhor nos perdoe os pecados, mas que nos leve por bom caminho, que acampe teus anjos ao redor de cada um de nós e que esteja nos abençoando, levando o meu irmão por bom caminho, abençoando a sua casa, tudo que ele fizesse, o seu trabalho, seus negócios e toda a sua descendência. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha um sabadão gelado, aproveite ele se você puder, com um chimarrãozinho quente, uma coberta, na companhia das pessoas que você ama, porque isso tudo é bênção de Deus.